Olá pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um episódio que foi muito importante na minha vida e que de repente pode fazer sentido para você também. Eu acho que é uma mensagem atemporal, independente da idade que você tenha, eu acho que essa mensagem pode ser útil a você. E se você for aquele jovem, 17, 18, 20 anos, e essa mensagem chegar para você, ela pode ser mais útil ainda. Pode mudar toda a sua história a partir deste momento. Claro que não só de apenas ouvir o que será dito aqui, mas de fato de praticar, de traçar um plano e correr atrás desse plano. E hoje em dia está tudo muito mais fácil do que era naquela época. Eu estou falando aqui entre os anos de 97 e 98. Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. Eu me recordo que esse episódio mudou a minha história a partir dali, porque ele me trouxe esperança. Imagine que naquela época já, na minha cabeça, um jovem ele já tinha suas pressões. Ele já precisava ter ali, sei lá, estar bem empregado, de repente já ter a sua casa, seu carro já formado, tudo isso com 18 anos, olha só que loucura. Já naquela época. Imagine a pressão que os jovens estão sofrendo hoje, ou estão sentindo hoje, com tantas pessoas nas redes sociais dizendo o que ele tem que ser ou aonde ele deve estar. É uma loucura. A pressão é mais ainda. Tem daqueles que dizem que se o jovem aos 18 anos não tiver 1 milhão ou 2 milhões na conta, pode cavar a cova e se socar lá, porque não vai ser nada na vida. Não é nada na vida e não vai ser nada na vida. E as pessoas, infelizmente, acreditam nessas conversas, acreditam nessas palavras e acabam se dando mal mesmo. Então, jovem, se você tem 18, 20, 30 anos, não interessa. A vida só está começando para você. Não se apegue muito ao que passou, mas ao momento que você está vivendo e ao que virá. O que você pode fazer para mudar os próximos 10, 15, 20 anos da sua história? O segredo está aí. É o que você pode fazer a partir de então. Eu me recordo que nesse episódio, sabe aquele camarada que quando toma umas três, ele pega alguém para santo e começa a falar das frustrações da vida? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu. Eu tomei umas três e peguei o meu cunhado para Cristo. E então comecei a falar das lamúrias da vida, que eu não tinha nada, que eu tinha 19 anos e não tinha nem uma bicicleta velha para ir para o trabalho e que eu não sei o que, eu estava já cansado e aquela coisa toda. E as sábias palavras dele fizeram toda a diferença para mim nesse episódio a partir de então, porque me trouxe esperança. Ele devia ter uns 30 e poucos anos nessa época. E ele falou assim: João, até os 29 anos de idade eu não tinha nada, absolutamente nada. Eu trabalhava, eu sempre trabalhei, mas eu não tinha nada. Exatamente aos 29 anos eu comprei esse terreno aqui junto com meu primo, a gente dividiu e a gente começou a construir juntos aqui. Então ele fez a casa dele de um lado e eu fiz a minha aqui desse outro lado. Nessa época a casa já estava toda acabada, claro, já era casado com a minha irmã, tinha já o primeiro filho, já tinha o carro. E ele falou, então a partir de aí, depois que eu me casei, eu comecei a ver de fato o fruto do meu trabalho, eu comecei a ver as coisas acontecerem. E aí ele começou a acumular bens e aumentar ali o patrimônio. E a partir de então eu falei, pô, eu tenho 19 anos, então até os 29 eu tenho mais 10 anos pela frente. Eu posso sim também conseguir as minhas coisas até lá. Então eu comecei a buscar isso, trabalhar, a estudar, a me desenvolver para procurar trabalhos melhores que remunerasse mais e que eu pudesse ir acumulando e chegando aonde eu queria. A partir de aí me trouxe esperança e eu tive um foco e um norte para seguir e para conquistar. Então você, jovem, que hoje Houve essas asneiras de que aos 20 anos, se você não tiver 2 milhões na conta, tu é um fracasso total, você não é ninguém, você não é nada. Cara, quando você vê
esses caras com essa conversinha, simplesmente pule o vídeo. Não dá ouvidos. Esses caras só querem plantar na sua cabeça de que você de fato é um fracassado e que precisa adquirir os produtos bostas deles. Entende? Então não caia nessa. Quando tu vê um carinha com essa prosa, pula, vai pro próximo. Procure algo que de fato possa mudar a sua realidade, que possa mudar a sua vida. Não fica dando ouvido a essa baboseira toda, porque senão você não vai para lugar nenhum. Não fique se comparando, olhando o que deveria ter, porque fulano tem, esquece, cada história é uma história. E é você que vai escrever a sua história. O importante é você olhar para você e falar assim, pô, daqui 5 anos eu quero estar lá. E você fazer de tudo para estar lá dali 5 anos. E que se for 100 mil, se for 50 mil, se for 1 milhão, não importa. O importante é que você tenha um norte e você agora tem um propósito para seguir. Mas não fica nessa conversinha de que com 20 anos você tem que ter tanto, com 30 anos tem que ter tanto. Cada história é uma história. Então, a partir dali, a partir dessa conversa, tudo mudou para mim e eu comecei a buscar isso. Não adianta só você pensar, não adianta só você mudar o seu mindset. Você tem que correr atrás, tem que fazer por onde. Tem que abrir mão de muitas coisas para conseguir alcançar os seus objetivos. Coloque um objetivo, coloque as metas e dentro da dignidade, sem prejudicar ninguém, sem passar por cima de ninguém, mas apenas fazendo o seu trabalho de uma forma justa e honesta, trace esses objetivos, trace essas metas e comece a agir para alcançar cada uma dessas metas e desses objetivos. E olhe para si, olhe para si. Se preocupe quando você chegar dos 20 aos 25 e está no mesmo lugar, numa situação pior. Mas se você olhar e falar, porra, eu progredi pra caramba, velho. Eu era isso, hoje eu sou isso, eu tinha aquilo, hoje eu tenho isso, eu ganhava isso, hoje eu ganho aquilo. Eu tinha dívidas, hoje eu não tenho mais. Eu não tinha nada na conta e hoje eu já tenho X investidos. É tudo isso que vai fazer a diferença. Para de dar ouvidos a pessoas erradas. Para de se comparar com outras pessoas. Se você ficar nessa, você nunca vai sair de onde você tanto reclama. Olhe para si. Faça o seu corre. Depois eu quero fazer mais vídeos que pode fazer a diferença para você também, se você está nessa situação de comparação e de achar que é um fracassado e de achar que não evolui, que não cresce, que não vai para frente, que é isso mesmo. Não. Em 4 anos você pode mudar completamente a sua realidade. Em 10 anos você pode conseguir tudo que não conseguiu até então. Nos próximos 10 anos, você pode conseguir tudo que não conseguiu aos 30, aos 20, aos 40 que já passou. Só depende de você. No que você coloca a sua atenção, ao que você dá atenção. Pare de ficar olhando para a vida dos outros e comece a olhar para a sua. Pare de ficar cobiçando a vida dos outros e comece a olhar para a sua. Para de ficar olhando páginas e páginas sobre a vida dos outros que não te leva a lugar nenhum e começa a olhar para a sua. Pare de dar atenção aos outros e comece a dar atenção a si mesmo. Pare de ficar se envolvendo em fofocas e intrigas alheias, querendo saber de vidas alheias e comece a olhar para a sua vida. Dá atenção ao que pode fazer algo por você. Só assim você vai conseguir chegar aos seus objetivos e você vai estar em paz consigo mesmo, porque saberá que você não é um fracasso, que cada fase da vida é uma fase, que cada momento é um momento e que você vai realizando as suas conquistas conforme os seus objetivos, conforme o esforço que faz para alcançar esses objetivos, olhando para si mesmo e não mais dando atenção para coisas, para pessoas que não agregam nada em sua vida. Essa é a mensagem, espero que possa tirar proveito. Se gostou, se já é inscrito, dê seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal para que possamos crescer juntos. Muito obrigado e até a próxima.